Hoje você vai aprender a aplicar a redução de danos em saídas de rotina com pastelaria, especificamente com opções salgadas. Aqui eu trouxe um exemplo de pães de diversos tipos que normalmente a gente vai encontrar em pastelarias, em padarias. E eu trouxe as calorias embaixo para você visualizar. Aí a gente tem massa folhada, 560 calorias a cada 100 gramas, pão baguete e pão francês, 300 calorias, pão de queijo 380 e croissant 400 calorias. Por que tem essa diferença tão grande entre as calorias? Você precisa partir sempre, do princípio aqui. É a ideia de olhar para a receita sempre e sempre ir a fundo na receita. Como que isso é preparado? Sempre quando você tiver essa noção de como a base da receita é feita, você já vai ter uma perspectiva em relação à caloria. Eu vou pegar de exemplo a massa folhada, que de todos ali é o mais calórico. Você já viu alguém fazendo uma massa folhada? O processo de fazer uma massa folhada é um processo que leva muita manteiga. Manteiga é gordura. Então, quanto mais gorduroso, mais calórico é. E a gente entra naquela ideia da redução de danos e de puxar lá a nossa sigla GASB. Tentar decidir por sanduíches ou por salgados que não tenham base, de uma massa que você sabe que naturalmente é mais calórica por conter mais gordura, é o mais interessante. O croissant também vai mais nessa linha também. Massa podre também é a mesma coisa, porque a massa podre também vai bastante manteiga. Não tá aqui no exemplo, mas é de ter essa percepção do como é feito isso aqui. As duas opções que são mais interessantes sempre são pão francês ou similar, que não seria no Brasil, uma baguete, um pão que seja de metro, algo nesse sentido. Então esses pães mais simples, que você sabe que é um pão que não necessariamente leva muita gordura, que leva, mas não leva tanta quanto essas outras massas, é o mais interessante. Como é que você vai aplicar a nossa GASB nessa situação aqui específica? Aqui seria o ideal, tá? A gente não tem autonomia, porque a gente não tem como mexer na massa. Então a gente parte do princípio que a gente conhece os ingredientes do pão francês, a gente conhece os ingredientes do pão baguete, mas a gente não sabe as proporções, a gente não tem como ter controle sobre essas calorias, apesar de ali ter a estimativa. Então a gente tira a letra autonomia. A gente consegue ter o controle da gordura, obviamente, porque a gente decidiu ali entre uma massa que a gente naturalmente sabe que é menos gordurosa. A gente consegue ter controle de saciedade, que a gente vai escolher uma proteína que dê saciedade para colocar no recheio, e a nossa bebida sempre está garantida ali. Mas eu também trouxe um outro cenário que é meio termo, mas que ainda assim é uma redução de danos. Então, se você chegar lá na padaria e não tem nenhuma dessas opções aqui, você não tem frango, você não tem ovo, você não tem atum, não tem nenhuma proteína que a gente considere uma proteína que geraria uma saciedade maior, mas temos queijo e presunto ou queijo e fiambre. A gente tem essas duas opções. Mesmo assim, então, mesmo não conseguindo garantir essa saciedade, a gente consegue garantir ainda essa redução na parte de gordura, porque a gente está decidindo pelo pão que é menos calórico e a nossa bebida está garantida. Quando você tem, por exemplo, opções de cafeteria, de padaria, onde tem opções salgadas, vamos supor, esfirra de frango, esfirra de carne, ou então você tem a opção de fazer, por exemplo, uma tosta de frango, um sanduíche de frango, sempre opte pela opção que você sabe que ainda vai ser preparada, porque vai passar pela mão da pessoa que tá ali. A esfirra de frango, a esfirra de carne, já tá fechada, você não tem autonomia nenhuma. Aí você vai escolher o recheio e você vai comprar, aquilo já tá pronto. Mas, se você vai ainda fazer um pedido, que é uma pessoa do balcão que vai fazer uma pessoa da cozinha, você ainda tem chance de fazer com que esse pedido seja menos calórico. Então, sempre é mais interessante quando você tá com mais autonomia no seu pedido. Sempre pensar nisso também. Por mais que, vamos supor, eu tenha uma tortinha de frango, tortinha de massa podre de frango, uma empada de frango, enfim, grande, e é de frango. Mas eu vou ver os pães, os sanduíches que a padaria prepara na hora e não tem nenhuma opção com frango, só tem queijo e fiambre. Às vezes, a depender da sua fome, de como você está enfrentando esse momento, faz mais sentido o pão com queijo e fiambre, com queijo e presunto. Faz mais sentido você ir para essa escolha. Por quê? Porque você ainda consegue falar para a pessoa assim, como é que vocês fazem aí o pão com queijo e presunto? Vocês colocam manteiga no pão? Como é que vocês fazem? Colocar azeite no pão? Quantas fatias vão de presunto? Quantas fatias vão de queijo? Eu posso pedir quantas fatias eu gostaria? Você entende? Então você ainda tem esse papo com a pessoa, você consegue falar com ela e ela consegue manejar esse pedido para você.
Em termos gerais, eu acredito ser muito mais interessante quando você tem essa oportunidade do que se você fosse colocar, por exemplo, numa coisa que já tá pronta, mas que tem um recheio de mais proteína. Porque não necessariamente é o mais interessante a depender da sua fome. Redução de danos não é só pensar na caloria, é pensar no contexto e no cenário. Olhar de maneira ampla para a situação, ok? Isso é o que eu queria dizer sobre cafeterias, padarias e pastelarias. Espero que tenha te ajudado. E se você quer fazer parte do Express e ter o meu acompanhamento nutricional, além de conseguir aplicar isso aqui na rotina, em algum local desse vídeo você também vai ter esse link para preencher o formulário de aplicação.